Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Nosso tema, resignação, que foi retirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e 9, que também teve como base de estudo o livro Rumos Doutrinários, de Alice Meirelles, se eu não me engano, no capítulo que ele fala que a resignação é uma força espiritual. A palavra resignação, no dicionário Aurélio, significa ato de encarar a realidade sem se revoltar. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, ela nos diz que a resignação significa força e coragem nas foragens do desespero. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando Jesus fala de uma das suas bem-aventuranças que ele nos deixou no Sermão da Montanha, ele nos fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando Jesus diz isso, ele nos coloca duas situações: a recompensa que terá aquele que sofre e a resignação, que faz com que nós bendizemos o sofrimento como prelúdio da cura. Devemos estar felizes por sofrermos, porque as dores que nós enfrentamos aqui na Terra são as dívidas de nossas faltas passadas. E se nós enfrentarmos essas dores com paciência, nós estaríamos evitando os nossos sofrimentos na vida futura. Resignar, para muitas pessoas, significa um ato de covardia, de submissão. Muitas pessoas dizem que os espíritas gostam de sofrer, que os espíritas abraçam o sofrimento. É porque aquele que já tem o conhecimento espírita internalizado dentro de si, que sabe o porquê que sofre, ele encara o sofrimento de uma forma mais branda. Aí vem a resignação, a força e a coragem quando o sofrimento nos bate à porta. Resignar-se conscientemente diante de uma dor e de um sofrimento é deixarmos de lado a posição de vítima diante do mundo e diante das pessoas e aceitarmos com a compreensão lúcida daquilo que está nos acontecendo. Resignar com consciência é ter fé. Fé que aquele momento ele é passageiro. Fé na justiça divina, na justiça de Deus. Que Deus é soberano, justiça, amor e bondade. E que ninguém passa por um momento de dificuldade por um acaso. Que o acaso não existe. Que todos nós estamos nos lugares corretos, vivendo as experiências com as pessoas corretas e as experiências também adequadas para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Resignar com consciência é nós termos uma compreensão lúcida daquilo que estamos enfrentando. Somos espíritos eternos, imortais, que estamos aqui na Terra num mundo de provas e expiações. Estamos vivendo uma experiência única e que o momento mais importante é o hoje. O passado já se foi e o futuro irá refletir aquilo que nós estivermos fazendo no agora. E estamos hoje vivendo situações que é simplesmente o reflexo de uma semeadura, de uma plantação que fizemos anteriormente de forma equivocada, de forma infeliz. Transgredimos as leis divinas. Agora somos obrigados a fazer a colheita dessa semeadura. Estamos colhendo aquilo que plantamos anteriormente. José Herculano Pires, ele nos fala que a resignação espírita, ela é aquela quando nós utilizamos o raciocínio e a lógica para aceitar as coisas da forma adequada. E resignar não significa desanimar. Pelo contrário, é movimentar em torno de si uma energia capaz de modificar a situação, mas não com a revolta, não com as lamentações, não com a rebeldia, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Pelo contrário, Ele nos ensinou a sermos resignados
mas em modificarmos a nossa postura diante da vida, aceitarmos as situações que nós não podemos modificar. Tem uma oração chamada Oração da Serenidade que fala bem claro isso, que diz: Senhor, dai-me a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso modificar, a coragem para que eu possa modificar aquelas que são necessárias, e a sabedoria para discernir uma coisa da outra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, tem uma mensagem do Espírito Lázaro que ele nos diz o seguinte, que a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. São duas virtudes companheiras da doçura, ativas. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Quando nós estamos passando por uma dificuldade e olhamos as nossas dores, os nossos problemas, pelo ponto de vista espiritual, esse momento ele se torna pequeno, breve, porque nós nos colocamos em uma postura acima daquilo que estamos enfrentando. É uma gota no oceano. É como se subíssemos em uma montanha e de lá olharmos para baixo e visualizar que aquilo que estamos enfrentando não é nada. Muitas vezes quem está ao nosso lado está a sofrer muito mais e continua sorrindo diante das dificuldades. O que é uma encarnação diante de uma eternidade para o Espírito? É simplesmente um momento breve e passageiro. Diante das dificuldades, nós temos sempre dois caminhos. Podemos optar em nos colocarmos em uma postura de vítima, como já foi dito, diante das pessoas, diante do mundo. Ai, como eu sofro, eu não mereço sofrer, Deus é injusto, por que isso acontece comigo? E caímos, nos debatemos nas lamúrias, nas lamentações e vivemos em um mundo cheio de angústias, uma pessoa que se como é que se diz? Que se prende nas suas próprias lamentações, não sai do lugar. Aquela pessoa que o dia amanhece com promessas de vitórias maravilhosas e nós vivemos cristalizados no nosso eu íntimo, na nossa dor. E nós temos a outra opção de encararmos o dia com uma promessa de novas vitórias e nos resignarmos à vontade de Deus, colocarmos a vontade de Deus muito acima daquilo que nos aflige, daquilo que nos faz sofrer. Tem uma história que foi retirada do Momento Espírita, do CD Momento Espírita, que é uma história que já foi falada, já foi contada por alguns companheiros em oportunidades outras, mas que é sempre bom relembrar que ela traz uma reflexão muito oportuna para a noite de hoje, que diz mais ou menos o seguinte: tinha uma jovem que vivia a reclamar de tudo. Tudo que ela passava era demasiado de grande, era difícil de ser enfrentado, ela estava cansada de lutar, de combater. O seu pai era um cozinheiro de mão cheia. E um certo dia a convidou para fazer uma experiência na cozinha. Ela achou meio estranho o convite, mas aceitou. Seu pai pegou 3 panelas, colocou um pouco de água em cada uma e em uma depositou uma cenoura, em outra um ovo e em outra uma colher de pó de café. Colocou as 3 no fogo, os 2 esperaram um determinado tempo, ela ansiosa, né? O que o pai estava querendo diante daquela encenação. Assim que levantou fervura, o pai desligou, colocou a cenoura e o ovo em um recipiente e o café em outro. E a convidou, perguntou para ela: filha, o que é que você está vendo? Ela respondeu: ué, pai, uma cenoura, um ovo e café. Aí ela lhe pergunta: qual foi a finalidade que o senhor fez isso? Ele calmamente fala: filha, a cenoura, o ovo e o café, os 3 passaram pela mesma adversidade, que foi a água fervente, o calor demasiado. Só que as 3 reagiram de formas diferentes. A cenoura entrou na água rígida e saiu amolecida. O ovo, pelo contrário, ele entrou amolecido, a película que a cobria protegia o líquido interior e saiu firme, duro. E o pó de café, incomparável, quando esteve ao contato com a água, transformou a água. E aí eu lhe pergunto, falou o pai, como
que você reage diante das adversidades da vida? É como a cenoura, como o ovo ou como o pó de café? Você é uma pessoa decidida, firme, mas quando a dor chega, se desanima, se debate e cai? Ou você, ao contrário, é uma pessoa maleável, frágil, mas quando recebe uma notícia de um desemprego, de uma falência, da perda de um ente querido, de um amor não correspondido, se torna fria, flexível, fica carrancuda? Ou você é como o pó de café, que quando a dor chega, transforma-se interiormente para melhor e as outras pessoas que estão perto de você? A filha fez o silêncio e permaneceu com a reflexão. E aí nós podemos nos perguntar, quando a dor chega, nós assumimos que postura? Como a cenoura, como o ovo ou como o café? Devemos sim nos resignar, aquela resignação confiante, aquela resignação que nos tranquiliza, não aquela resignação acomodada que cruza os braços. Uma pessoa que vive na miséria, se ela cruza o braço, ela permanece. Mas se ela luta, se ela se esforça, sem lamentar, acreditando, confiando, ela cresce. Nos momentos de desânimo, de dificuldade, devemos ter a oração como sustentáculo da alma. A prece nos alivia. Quando a dor dilacera o íntimo, quando a dor esmaga o nosso ser, nós temos que confiar em Deus, na justiça divina, nos colocar numa postura acima de tudo, olhar aqueles que nos são instrumentos de dor como instrumentos valiosos, instrumentos úteis e que não está ao acaso ao nosso lado. Tem um poema de Maria Dolores que é muito bonito, chamado Recado da Esperança, que diz mais ou menos assim, não sou uma boa poetisa, mas vou tentar repassar, que fala da seguinte forma: quando nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue em frente. Aceita, firme e contente, o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares, siga, não temas. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Que o amor de Jesus aqueça os nossos corações na noite de hoje e uma boa noite a todos.